Dando sequência ao Manhã Bandeirantes, nós vamos agora a Brasília conversar com a Gabriela Veras, que traz a repercussão de uma fala do presidente Lula no fim de semana, comparando o que acontece na região de Gaza, Israel e Palestina, Israel e o Hamas, com o Holocausto. Uma fala que repercutiu muito mal pelo mundo todo, e a Gabriela vai trazer mais informações. Bom dia. Um ótimo dia, Sabino, Lupato, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Ainda repercute e muito a declaração do presidente Lula aqui em Brasília, quando ele comparou a atuação do exército israelense em Gaza com a de Hitler para exterminar judeus. A gente tem, inclusive, a mais recente declaração vinda do governo de Israel, alegando que o presidente Lula é uma persona non grata, que é uma frase, uma declaração ali dada, principalmente em relações internacionais, para falar que a pessoa não é bem-vinda naquela região, naquele país. E isso só vai mudar, esse cenário só mudaria caso o presidente Lula admitisse o erro e pedisse desculpas publicamente. Esse anúncio dessa declaração de persona non grata foi dada pelo ministro de Assuntos Internacionais de Israel, Israel Katz, que inclusive se reuniu hoje com o embaixador do Brasil em Israel e falou o seguinte, que a comparação do presidente do Brasil, Lula, entre a guerra justa do Hamas e as ações de Hitler e os nazistas, que aniquilaram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita que irrita a memória das vítimas do Holocausto. Ele segue dizendo que não perdoado e não esquecido, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei o presidente Lula que ele é uma personalidade indesejada em Israel, até que ele peça desculpas e repita as suas palavras, pedindo ali desculpa e recolocando, reajustando essa declaração que foi dada. Além disso, essa mobilização de repercussão também acontece no Congresso Nacional. A deputada Bia Kicis, do PL, só para a gente relembrar, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, totalmente da oposição, disse estar ela e outros parlamentares preparando um pedido de impeachment do Lula com base nas suas atitudes hostis ao Estado de Israel. Ela segue dizendo que a Câmara e o Senado devem fazer a sua parte e que é inadmissível o vexame a que Lula está submetendo o Brasil, país que tanto contribuiu para a fundação da paz de uma forma geral e também para a fundação do Estado de Israel. Além disso, uma outra declaração agora dada pelo Grupo Parlamentar Brasil e Israel sobre a fala do presidente Lula, condenando também e considerando tendenciosas e desonestas as declarações do presidente Lula no domingo, comparando o ato de defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas às ações de Hitler no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E o grupo parlamentar conclui a nota de repúdio dizendo que é preocupante e lamentável que o presidente Lula, no tocante à guerra em Gaza, dia após dia, apequene o Brasil no mundo da diplomacia. Volto com vocês. Obrigado, Gabriela Veras, pelas informações. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente Lula. Mas um genocídio, de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É fortíssima a declaração do presidente Lula, eu repito. A questão se tornou polêmica no mundo inteiro, pessoas opinando dos dois lados. Houve um massacre do Hamas no dia 7 de outubro. Dizem que agora se define como um massacre também o que está acontecendo de Israel dentro da faixa de Gaza. O fato é que a declaração na boca de um presidente da República é muito pesada e é uma crise diplomática que o Brasil vai enfrentar com Israel. O Brasil que tem laços históricos com Israel, uma comunidade
judaica enorme aqui no Brasil. Então, nós vamos acompanhar os desdobramentos disso, porque nós temos muita coisa ainda para acontecer em relação a esse assunto. E nós vamos conversar sobre isso com o jornalista, nosso colega aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Moisés Rabinovich. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia, Rabino. Depois de tantos e tantos e tantos anos, acho que a última vez que eu te chamei no ar ao vivo, você estava na Guerra do Golfo. Pode ser. Eu passei por muitas guerras, né? Uma delas a do Golfo. Rabino, o que você achou dessa declaração do presidente Lula? Como é que você acha que isso repercute na comunidade diplomática internacional? Ouvi pela segunda vez, agora na rádio, a declaração do Lula dizendo que soldados fortemente armados lutam contra crianças. Isso é um absurdo. O Hamas não é um grupo formado por crianças. Eles são um grupo muito bem armado pelo Irã. Eles entraram em Israel, eles mataram 1.200 pessoas, abusaram sexualmente de mulheres, de algumas delas cortaram os seios e ficaram brincando como se fosse uma bola, queimaram crianças. Um deles telefonou para o pai, mostrando pelo celular: eu matei 10 pessoas, vocês não têm orgulho de mim? Não é bem assim como o Lula descreveu. Ninguém em Israel é contra críticas. Israel está sofrendo críticas internacionais e tem absorvido. Não é uma questão de Lula criticou. A questão é que houve uma declaração ofensiva. Equiparar o Holocausto com o que está acontecendo em Gaza é passar por cima de muita coisa. Primeiro porque, se Israel estivesse atrás de um genocídio, querendo um genocídio, como se explica que a população palestina cresça, ao invés de diminuir dentro de Israel? 20% da população israelense é palestina. Não era preciso ir a Gaza para começar um genocídio. Bastava ficar em Jerusalém, em Tel Aviv. Então, é um absurdo o que ele diz. Não tem nenhum fundamento. A outra coisa é que a guerra começou por um motivo justo. Israel foi atacada. Agora, a reação de Israel pode ser condenável, porque é brutal, porque o Hamas, que construiu 780 quilômetros de túnel, não guardou nem um pouco de cimento para construir abrigos antiaéreos para os civis palestinos. Ora, o Hamas sabia que por trás desse massacre viria uma reação israelense muito forte, com aviões bombardeando, e deixou os palestinos à flor do deserto. Então, como a bomba, quando cai, não escolhe criança, adulto, mulher, idoso. Ela cai e explode. Se o Hamas se escuda na população civil, ele está sabendo que vai ter muita morte e que as fotos dessas mortes, divulgadas mundo afora, vão condenar Israel. É uma situação bastante difícil. Como é que vai se vingar, se é que é vingança necessária, de um ataque que sofreu, se na hora de se proteger, o Hamas se esconde atrás de civis? Então, tem essa situação que é um problema muito difícil de resolver numa guerra. O Lula mexeu com isso e foi mexer também com o Navalny. Ele disse que só repercutiria a morte do Navalny se visse o laudo médico, a autópsia da morte dele. Deixa eu só situar o nosso ouvinte. A gente está falando, o Rabino aproveitou para situar também as falas do Lula e uma fala do Lula em relação ao principal opositor de Putin, que morreu na última sexta-feira em Moscou, dentro de uma cadeia controlada pelo governo do presidente Putin. Então, e o Lula se manifestou sobre isso também, não é isso, Rabino?
Sim, e lembrando que o Navalny foi envenenado 3 anos atrás e teve que se curar, foi socorrido pela Alemanha e resolveu voltar para a Rússia. Talvez aí tenha sido um erro mortal dele. Mas agora há pouco eu recebi aqui um breaking news do Washington Post dizendo o seguinte: o corpo de Navalny foi negado à mãe dele. Então, como é que a gente pode esperar um laudo patológico sobre a morte de uma pessoa que aqui o corpo não será sequer entregue para enterro? Vai ser, é capaz de ser, porque vem aí muita censura mundial. Mas não vai ser permitido que se faça uma autópsia independente, não vai se permitir que se faça um enterro que reúna muitas pessoas. O Lula entrando nessa seara, ele praticamente defendeu o Putin, dizendo, olha aí, peraí, não é bem assim. Eu estou sabendo que no Itamaraty há uma constatação de que a resposta de Israel foi muito dura. Mas também há uma constatação de que o que Lula falou foi muito grave. E isso é sabido. Quando ele fala de improviso, ele acaba atabalhoado, atropela, liga pensamentos e acaba numa situação desse tipo, da qual vai ser difícil sair, porque eu não imagino que o Lula vai pedir desculpas, vai se retratar. Esse é o ponto, Rabino, que eu queria explorar um pouquinho com você. Quer dizer, a repercussão no mundo diplomático, o que isso pode acontecer do ponto de vista das relações Israel-Brasil, que sempre foram muito amistosas. O Brasil tem um papel histórico na criação do Estado de Israel, né? Então, o que isso gera? Eu vou te contar que eu vivi 8 anos em Israel e sei da grande paixão dos israelenses pelo Brasil. O marco de um noticiário da Rádio Militar Israelense é o Trem das 11, em português, embora exista tradução já para o hebraico. Existe em Israel um kibbutz, Brohaio, que é de brasileiros, e as ruas lá têm os nomes de ruas famosas no Brasil. Copacabana, 9 de julho, por aí. Tem uma camiseta do Pelé, assinada por ele, como um dos troféus. Tem milhares de brasileiros que estão em várias cidadezinhas próximas de Tel Aviv. Israel sempre teve uma ótima relação com o Brasil, que foi quem presidiu a sessão da ONU da fundação do Estado de Israel. Israel, quando teve Brumadinho, mandou uma equipe de emergência ajudar a encontrar as vítimas. Israel tentou uma vez, até que disseram que não precisava, tentou florir o Nordeste. Isso foi muito tempo atrás. Por que aconteceu isso? Porque os países árabes disseram que se Israel não fosse tirado do Nordeste, eles não comprariam mais veículos exportados do Brasil. Existe um entrelaçamento muito grande de situações que governam o Oriente Médio. São situações muito delicadas. O Lula não pode entrar aí de improviso. Ele tem que se armar de argumentos. A última vez que ele foi em Israel, ele se negou a ir no túmulo de Ben-Gurion, não foi de Ben-Gurion, foi de outro, dos patriarcas de Israel, e foi visitar Arafat, em Ramallah. Ora, Arafat, eu mesmo fui várias vezes vê-lo, mas por que, dentro do país que está visitando, ofendê-lo dessa maneira? Foi sempre uma intransigência. Uma vez o Lula falou para mim, Rabino, vamos resolver o caso lá em Israel com um jogo de futebol. Israelenses e palestinos jogando bola,
Eles vão acabar com isso, vão superar as diferenças. O Lula quer ser um líder mundial, mas ele não está à altura ainda. Ele tem que aprender mais. O problema é que quando ele sai fora do Brasil, ele se sente um líder que conversa com Putin, conversa com Biden, era o cara do Obama, e provoca essas rupturas de relações internacionais. Ora, Israel é muito importante para o Brasil. As inovações científicas saem quase todas de lá. A gente usa o Waze aqui, é de lá. A gente usa medicamentos contra o câncer evoluidíssimos, são feitos lá. Quase tudo de inovação atualmente é produzido em Israel, tanto que as grandes companhias tecnológicas estão criando campos dentro de Israel. Por que afastar esse povo? O que esse povo fez para merecer uma coisa assim, se estão oferecendo a amizade e a relação e tudo que fazem de muito bom grado? Eu morei numa rua, morei perto de uma rua que chamava Brasil, em Tel Aviv. E quando você fala que é brasileiro, é uma alegria. Eu não compreendo essa intransigência do Lula. E vou dizer mais uma coisa, eu monitoro essas redes sociais que tem muita postagem de judeus brasileiros. E tenho visto com preocupação o movimento de quebrar a votação no Boulos. Por quê? Porque a esquerda judaica, a do Brasil, lutou pela eleição de Lula. E agora, com o que ele fez, estão todos se afastando. E um comando corrente, vamos boicotar o Boulos. Será que é isso que o Lula queria? A intervenção dele tem ramificações por todos os lados, inclusive na ONU, inclusive nos Estados Unidos, e estourou em Israel. Nenhum país árabe fez o que o Lula fez. Esse é o problema. Moisés Rabinovitch, jornalista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando um pouco mais sobre essas declarações do presidente Lula e também do conflito no Oriente Médio. Obrigado, Rabino. Obrigado, Rabino. Muito obrigado a vocês.